Sejam muito bem-vindos. Esse aqui é o Manari Talks, o seu podcast de muito mais do que entrevistas. Com essa voz sexy, engajada, eu começo o programa de hoje trazendo as nossas redes sociais para você seguir. Para quem nos observa pelo YouTube, eu estou com um problema no meu microfone, porque ele está caindo um pouco. Deixa eu só ajeitar aqui. Muito bem. Por favor, siga a gente nas nossas redes sociais. Manari Talks, @Manari Talks no Instagram, YouTube, iTunes e Spotify para ouvir todos os nossos episódios. O nosso site é manaridigital.com/podcast. Lá você encontra todos os episódios para qualquer plataforma que você queira ouvir. Boa noite para nós. Boa noite, Camaro. Eu sempre esqueço do iTunes, né? Que bom que você lembrou Tudo hoje. bem. Manari Digital, antes de apresentar nosso convidado, é claro, nosso patrocinador Master Blaster. É a sua agência de marketing digital, que tem diversos planos para você dar um boost no seu negócio, seja a criação de site, propaganda no Google e qualquer outro tipo de propaganda orgânica. E também o estúdio maravilhoso Nut Produções, que é o estúdio de produção fonográfica. Se você quiser gravar qualquer tipo de vinheta publicitária, música, podcast, se você quiser gravar o Cássio reclamando da zaga depois de uma falha dele, aqui também você pode mixar o Cássio com uma música do Notorious. Boa, tentei dar uma camarotada. Sim, mas... eu acho que poderia fazer o meme aqui, mano, do Cássio com uma música bem da hora feita pelo Pedro. O Cássio espalmando pro lado, dando Faz rebote. um clickbait, assim, nada a ver com o convidado. Eu começo com... E falando em convidado, queria agradecer muito o Guilherme Petro, que está aqui com a gente. Seja muitíssimo bem-vindo. Olá, gente, boa noite. Bom dia, boa tarde, né? Dependendo exatamente. do horário. Quantas vozes bonitas aqui, quantos patrocinadores. Um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Vai ser muito legal trocar essa ideia com vocês. Com certeza. O prazer é todo Da nosso, hora. é claro. E o Petro é um cara que é envolvido em diversos tipos de projetos, todos relacionados à alimentação, à comida, ou é muito restrito falar somente disso? Acho que talvez um pouco. Acho que Tal- a gente consegue expandir para outras áreas aí da Da cultura, hora. enfim. Entendi. Tem conversa. E você, qual que é a sua profissão base? Se você é cozinheiro, é isso? Ou como começou a sua vida? Antes, a gente vai falar de tudo que o Petro faz, do Prato Firmeza, todos os outros projetos incríveis que ele participou. Mas eu quero saber o comecinho, assim, como muito antes de você parar onde você tá, o que te levou mais ou menos para esse lado hoje? Olha, eu tenho uma dificuldade grande de responder a pergunta, assim, qual a sua profissão? Porque eu já começo a lembrar de uma coisa e eu penso, mas eu faço outra coisa, e outra coisa, e outra coisa. Também não acho que eu fui traçando esse caminho de forma muito racional, pensando. Acho que eu fui Foi mais- acontecendo. Foi acontecendo. Aham. A minha primeira formação é na graduação como cozinheiro, né? Eu sou formado em gastronomia, participei da primeira turma do Mackenzie de gastronomia, então inaugurei. Acho que eu tenho uma coisa que eu faço bastante é inaugurar cursos. Ah, é? Inaugurei a turma de gastronomia do Mackenzie. E aí essa é uma relação que eu só fui perceber que eu estava construindo nessa época da graduação. Mas olhando agora em retrocesso, eu consigo ver que eu tinha uma relação com a gastronomia um pouco forte por conta da minha família. Meu pai é garçom, então eu cresci indo pro restaurante com ele, cresci indo trabalhar com ele. Da Não ia no hora. restaurante comer, eu ia no restaurante passar o dia com ele, assim, abrindo, fechando o Aham. restaurante. Sim. Então, Você viu a parte do trampo mesmo. total, tinha essa familiaridade com um trabalho, de como era o bastidor de um restaurante. Então, pra mim, isso sempre foi super natural. Ao mesmo tempo, em casa, sempre tive uma relação muito próxima com a comida por conta da minha mãe. Cozinha bem. Cozinha super bem, sempre me colocou nos processos pra, enfim, experimentar junto com ela, conhecer outras coisas junto com ela. Aprender a fazer também. ali Aprender a desde moleque. fazer. Eu digo que eu não tenho restrição nenhuma, assim, de Na alimento, Da hora. de não comer verdura, não comer aquilo, porque desde criança minha mãe tava me colocando tudo, assim, me apresentando e mostrando. Então eu Da fui hora. construindo essa relação que culminou na vontade, muito na época do vestibular e tal, de prestar gastronomia. Acho que como um espaço de exercer uma criatividade, de fazer um trabalho também manual, é algo que me atrai bastante. Mas de lá pra cá, enfim, passei por outras áreas, fui entendendo a gastronomia como uma manifestação de cultura, então acabei juntando outros elementos de cultura e de comunicação. Então depois eu fui pro jornalismo, trabalhei
conseguir juntar um pouco essas coisas, essas áreas diferentes, né? Comunicar, transformar materiais e produtos jornalísticos. Produzir conteúdo ali Exato. relacionados à cozinha, mas conteúdos jornalísticos. Exato. É isso. E não só relacionados à cozinha, porque aí a gente aprende a produzir qualquer tipo de conteúdo. Sim, sim. Depois fui pro cinema, virei produtor cultural. Caralho. Então, produzo diversos tipos de conteúdo, Irado. assim. Já produzi podcast, gravei podcast ano passado. Então, eu acho que a gastronomia foi uma porta de entrada. É uma área ainda de estudo, que eu amo, que eu gosto muito, mas eu tento não me limitar a isso. Entendi. Pode Talvez a gastronomia tenha sido o meio para você, o meio que te atraía no momento pra você chegar e fazer o que você realmente queria fazer, né? Exato. E o que eu realmente quero fazer, muda toda hora. Então, assim, muito incerto, vamos imagina. ainda, então ainda estamos nesse processo. Mano, é uma coisa meio que da nossa geração não saber o que quer fazer, né? A Exato. gente também, a gente não consegue fazer a mesma coisa todo dia. Não, depois vocês têm que ver, quem não viu ainda, o episódio do Felipe Longo, que se matriculou na faculdade já 8 vezes, 8 cursos diferentes. Não concluiu nenhum, eu acho que... Mas é Foi bem isso. legal esse episódio. Não, e ele é um monstro também. Sim. A gente riu, mas, mano, é que a história é muito engraçada. Né, ele é muito sangue bom. Já quero seguir esse Né, caminho. É bem legal. E daí, tipo, você tava na gastronomia ainda, qual que foi seu primeiro trampo? Você já tava, tipo, já foi alguma coisa mais focada na gastronomia ou já tava envolvendo as outras áreas da comunicação que você queria chegar? Não, o meu primeiro curso, eu acho, de formação, antes mesmo, né, da faculdade, eu sou técnico em informática. Acho que vale, né, pra gente mostrar essa diversidade Mas é tecnólogo. de formações. Formou no terceiro colegial. Sou técnico mesmo. Assim, técnico. Me formei no segundo colegial. No segundo colegial. Fui super Nossa. adiantado. Ah, da hora. Nerd. Me considero uma pessoa de exatas, né? Acho que nem me coloco muito nessa caixinha exatas humanas. Acho que isso tudo se converge muito. Mas é a importante. culinária é uma opinião que eu queria... A gente nunca perguntou isso pro cozinheiro. A culinária é uma ciência que você, entre exatas, humanas e biológicas, é uma ciência exata. Eu acho que ela entra um pouco de tudo, porque dentro da universidade, ela entrava na galera da biológicas. Então, era farmácia, nutrição e tudo mais. Mas assim, tem toda uma parte de cálculo que é muito importante. Não só pra quantidade de receitas. mas Não pra só a você... parte técnica, né? Exato. As outras coisas da Você gastronomia. entender, se você vai fazer um evento, você tem que ser bom de cálculo. Não tem Sim. como você ser um bom cozinheiro se você não for bom de conta. Sim, sim. Pra estipular preço. Quantidade de comida. Sim. Total. Ao mesmo tempo, comida é uma manifestação cultural muito clara da nossa vivência. Então, se você não consegue ter esse olhar pro social, pra parte cultural e humana que envolve o se alimentar, você também não consegue entender totalmente com o que você está trabalhando. Sim. Porque a comida reflete a nossa cultura. Aqui em São Paulo a gente come de um jeito, no nosso estado vizinho, Minas Gerais, é de outro jeito, e isso tem um motivo, isso tem um acontecimento na história que leva cada pessoa a comer de uma forma. Então, para ser um profissional completo, eu sinto que a área de gastronomia engloba todas essas áreas do conhecimento, o que eu acho também bem emblemático na minha formação, já que eu me considero uma pessoa de exatas também, depois eu fui mais para a área de humanas e eu consigo transitar, assim. Eu acho que a gastronomia Da faz hora. isso muito bem. Irado. Legal. Essa é uma legal. pergunta que eu me fiz muito também. Acho que a gente ainda... Que caixinha que a gente tá? Acho que o negócio é nem Nossa, entrar em caixinha. Eu tenho muito isso, de, tipo, querer colocar as coisas em caixinha, sabe? Sim. Quando geralmente, tipo, a maioria das vezes não é assim que funciona, né? Tipo, é tudo muito mais Quem amplo. cria as caixinhas somos nós também, no final das contas. Exato, exato. E aí, tipo, pelo que você tá falando, a pessoa que não se atenta a toda essa percepção que é muito maior do que se você coloca na mesa só analisar os ingredientes, por mais que a pessoa seja muito boa, se ela não tem essa percepção, imagino eu que até o resultado final do prato, às vezes fica vazio. Falta alguma coisa, fazer algo que faz sentido pro público, pra raiz do lugar, né? Acho que falta um pouco disso, né? Quando a pessoa não se atenta, só quer produzir sem pensar nessas coisas. Sim, e isso tira a própria autonomia de você criar, né? Eu acho que a gastronomia, além de tudo, também é uma manifestação artística. Então, se você Sim. consegue ter base teórica e cultural para poder criar, para entender qual é a proposta que você quer, para quem você quer cozinhar, aonde você quer fazer isso, de que maneira, existe espaço para todo mundo fazer de várias maneiras. Então, quando você se apropria e entende o que você está fazendo de fato, antes da parte manual ali no prato, você consegue agregar muito mais valor ao seu trabalho. Com certeza. Eu acho que é um trabalho sem fim, assim, de estudo, de Pra conhecimento, caralho, de lógico. técnica. É muito complexo. É uma coisa básica do ser humano. Desde quando a gente começou a viver
sob duas patas, a gente começou a pensar como que a gente ia consumir os alimentos. O fogo a gente usou da primeira vez, mano, pra fazer comida, tá ligado? A água a gente sempre pensou pra fazer comida também. Então é surreal. É uma coisa. É o que você falou, é estudo sem fim. Hoje a gente tem uma gama que você já vai passar sua vida inteira estudando o que aconteceu. Mas tá acontecendo ainda. Então você nunca vai chegar numa parada que é final, tá ligado? Bizarro. E tudo que tá acontecendo se relaciona muito com o que aconteceu, né? Você Sim. falou da água Aham. e tudo mais. Tipo, só Sim. existem cidades porque o ser humano parou de ser caçador e coletor e começou a dominar a agricultura. Pra quê? Pra comer. Exato. Então, a partir daí, o ser humano, enfim, começou a ficar nos seus espaços de forma fixa, né? Virar sedentário. Começaram as cidades, etc. Assim, um resumo super... Sim, sim. Resumo super grosseiro. resumido. Mas isso tá muito relacionado à nossa maneira de comer mesmo. Galera Total, do vestibular quiser saber mais sobre esse assunto da história, pode acessar um site bem legal que eu conheci, chama www.google.com. Você vai lá e digita, procura no Mundo Escola. Maravilhoso. Quando você tava na gastronomia, quanto tempo demorou pra você ter esse turning point de ver que você precisava agregar o valor cultural e focar e migrar totalmente pra essa área pra aí complementar os valores da gastronomia? Até responder a primeira pergunta lá que a gente viajou, É eu verdade. comecei a A trabalhar gente sempre faz isso. antes mesmo de entrar na graduação. Comecei a trabalhar fazendo freela pro meu pai, assim, como colega dele, né, no restaurante que ele trabalhava. Eu tava no ensino médio, tava estudando, fazendo técnica informática, e aos finais de semana... eu ia Isso lá- antes da gastronomia. Isso antes da legal. faculdade, E eu ia pra passar os finais de semana no restaurante lavando copo, depois virei assistente de bar e tudo mais, tudo isso assim, menor de idade. sem Menor aprendiz ali, tá ligado? não podia nem estar lá mexendo com bebida alcoólica. E fiz isso por uns 2 anos, assim, até me formar. Aí depois que eu entrei na faculdade, eu entendi outro mundo. Fui ter uma outra vivência, fui ter um contato com outro tipo de culinária, com outro tipo de técnica. De pessoas também, Total. né? Imagino. E fiz estágio em cozinha, fui cozinheiro. Dentro da área de restaurantes, eu gosto muito tanto da cozinha, gosto muito de bar, gosto muito da área de vinhos, de cervejas, Você gosto de transita atender... bem ali Sim. dentro de tudo. Tudo não, né? Mas da maioria dos... Sim, de bastante coisa. E mesmo dentro da faculdade, eu gostava muito de fazer tudo que tinha lá. Então, monitoria, vamos fazer. Então, que a gente vai ter que contar. A minha monitoria era com a galera da nutrição. Então, você tinha uma outra... Um pessoal que tinha uma outra vivência, um outro ponto de vista ali que você podia trocar muito. Sim. Fiz vários trabalhos acadêmicos, fiz pesquisa científica mesmo, porque eu também queria aprender... Comecei a falar aqui de história, mas eu sou essa pessoa meio nerdona, assim, que quer ir fazer as Legal. coisas um pouco além, assim, não quero só cozinhar, quero entender, pesquisar. Fiz trabalhos acadêmicos. E um momento que eu acho que marcou muito nesse período de faculdade, para entender uma coisa mais relacionada a propósito, do que eu queria fazer junto com a gastronomia, foi um momento onde eu participei de um programa de voluntariado que tem lá, que chama Amazon Vida. Dentro da faculdade. Dentro da faculdade. Que leva um grupo de estudantes de diferentes cursos para passar uma semana num barco na Amazônia, junto com as populações lá das comunidades ribeirinhas. Nossa! Então é um barco que Não ele... sabia disso. É um barco que ele... A gente dorme, ele a cada dia diferente, a gente acorda numa região diferente do rio. Sim. E aí são pessoas de diferentes cursos, porque são áreas que têm diversas necessidades, enfim, de apoio, enfim, diverso. E, por exemplo, vai gente da galera do direito para explicar quais direitos essas pessoas podem pedir. Algum auxílio financeiro público, algum desse tipo de legal. coisa. Vai gente da nutrição para fazer medição nutricional das crianças. Fudido, Vai hein? muita gente da farmácia para fazer exame, coisa mais básica, assim. Aí eu fui, como o aluno da gastronomia, participar de um Era programa... só um aluno por curso? Ou podia ter mais, assim? Alguns cursos tinham muito mais gente, tipo farmácia, nutrição. Gastronomia tinha tá. só um. Tem odonto no Mackenzie? Tem, né? Tenho a mínima ideia. Não. Não? Na minha época, não. Eu não sei mais. Não, porque tem um amigo meu que se formou, né, em odontologia e fazia um programa voluntário parecido com esse. Só que aí ele ia fazer... acho que chama... Não sei se chama Dentista Sem Fronteiras, alguma coisa assim, parecido com Médicos Sem Fronteiras, mas Aham. muito legal também. Desculpa. Ele faz um puta projeto na Amazônia
Cuidando da arcada dentária aí dos arborígenos. Olha. E daí, tipo, a sua Aborígene. principal função como estudante da gastronomia era o quê? Era meio que apresentar uma culinária pra eles ou só mais pra aprender com os caras lá? Não, eu acho que nem a gente que tem que aprender com nada imagino pra eu, gente né? apresentar nesse sentido. Lá é um espaço super rico de pessoas que super ricas em técnicas e ingredientes de gastronomia. Mas o que a gente foi apresentar lá era ministrar algumas oficinas de geleia e compota. Porque lá tem uma Alô, Mermeleia. lá tem uma divisão das épocas de chuva e Sim. de seca, de sol, muito diferente daqui, né? Por estar bem na linha do Equador, são 6 meses de chuva sem fim e 6 meses mais secos, assim. E as frutas sofrem muito. Então, tem época que tem uma abundância de fruta. Eu lembro que lá se tirava fruta, assim, no ambiente. Maravilhoso. E, ao mesmo tempo, nos outros 6 meses, tinha muita escassez. Então, a gente levava um pouco essa técnica de fazer geleia, fazer compota, muito como uma forma de conservar essas frutas e também legal. até de ter uma fonte de renda para vender nessas épocas e tudo mais. E aí a gente fazia tá. também muita pesquisa de saberes, de técnicas, para tentar fazer algum tipo experiência de da hora. registro. Sim. Nossa, puta quanto troca. tempo durou isso? Foi uns 10 dias, uma semana, Nossa, 10 dias. Foi Legal, legal. o Mackenzie ter um programa desse também, né? Porra, Sim. da hora. E aí, nisso, me deu uma chave, assim, que eu falei, dá pra fazer gastronomia e você ter uma relação para além do eu fazer, do eu vender, né? Uma relação de uma troca mais social, de uma Sim. troca mais com outras pessoas, Sim. assim. Foi muito importante, eu acho, essa experiência. Eu acho que ela me marcou muito na época, assim, pra eu... Mudou um pouco sua cabeça Olhar, sobre o que com você queria com a certeza. cozinha e depois você queria outra coisa com a cozinha, não só Exato. aquilo que você pensava, mas também outra. Tipo, continuando no tema, mas fugindo um pouco, porque é isso que você está falando, essa troca que você tem quando você leva em consideração todas essas questões culturais, é uma coisa que você pode estar no nível mais alto da gastronomia, você pode ser o técnico mais fudido, que se você vai num programa desse, é que obviamente o cara não vai no programa do Mackenzie, Claro. mas se o cara vai conhecer, conversar com uma população ribeirinha, ele vai aprender um monte de coisa, desde ingrediente até de técnica, que ele vai conseguir aplicar muito bem no restaurante dele. Sim. E tipo... Isso é surreal, né? É infinito. Eu acho que o mais legal da gastronomia, nesse ponto social, é que você não precisa ser rico pra você ter uma técnica melhor que os outros. Porque é na dificuldade que você encontra a técnica que vai fazer a sobrevivência. Às vezes essa técnica é uma puta técnica que não é feita em nenhum outro lugar do mundo. Você vê tipo o Alex Atala. Acho que eu até já falei em outro episódio, não lembro porquê. Tipo, tem documentário, o cara vai pro meio da Amazônia, começa a andar com um local lá, ele vai apresentando, ele começa a comer as Sim. plantas, fala assim, isso daqui eu vou levar, não sei o que. Mano, o cara que já é, tipo, pica do meio, o cara vai lá e tem sempre o que agregar, né, no trabalho dele. Eu acho que uma coisa que é muito forte também na minha relação com a gastronomia é que eu sempre tive um pouco de... Não sei se aversão é a palavra, mas eu nunca curti muito também a própria elitização que existe dentro dos restaurantes, né? Acho que sendo criado por um garçom, entendendo como funciona um restaurante da porta dos fundos para dentro, Sim. eu comecei a ver como eram condições de trabalho, porque mesmo nos grandes restaurantes... os funcionários, né? Principalmente os grandes restaurantes, Exato. às vezes. E aí tem uma questão de classe mesmo. É muito difícil você se tornar um chefe caralho. estrelado se você já não começa... Pra caralho. Porra, mano. Pra De cima. caralho. Exatamente. É lógico, como qualquer outra profissão também, cara. É foda, Se você é né? um cara que, mano, sofreu, ralou, conseguiu ser engenheiro, sem as indicações do seu pai engenheiro, do seu avô engenheiro, é muito mais difícil. Cara, tá ligado? eu dos acho seus que- amigos, sei lá. Eu concordo em partes, mas, por exemplo, engenheiro, você entra numa empresa, você vai traçar seu plano de carreira, digamos assim. Um cozinheiro, ou você vai, imagino eu, você vai saber melhor, ou você vai trabalhar pros outros e ganhar mal, ou você vai fazer a loucura de empreender e torcer pra dar certo, né? Porque, tipo, eu vejo que, tipo, é muito foda você ganhar grana sem ter o lugar. Quantos chefes de cozinha você acha que ganham mais de 10 mil reais por mês em São Paulo? De chefes de cozinha... do chuta. chefão, aí deve ter Chuta mais, aí. né? Assim, Chuta. isso não tá muito longe de qualquer... Porque existe um abismo social que envolve a profissão. Então, assim, Sim. eu posso começar a trabalhar como auxiliar, aí eu viro cozinheiro, aí eu viro chefe de
alguma parte específica da cozinha, alguma Sim. praça. Aí eu viro subchefe, beleza. Muito dificilmente eu vou sair da posição de subchefe, que não chega nem perto de Porque provavelmente o R$10.000. chefe é o dono do É o dono, restaurante, o né? chefe Então é o não tem dono. essa progressão lá dentro. Né? Exato. Mas é assim que funciona na maioria dos restaurantes? Exato. O chefe é o dono? E o subchefe, tipo... Ou ele é alguém, Acionista um ali, sei lá, sócio, acionista, entendi. junto Ah, tá. com outros investidores. Acionista de restaurante é maravilhoso, é sócio. Você tem razão. E tipo, o subchefe, geralmente nesses lugares, ele não ganha bem, né? Não, ele não chega nem perto de 10 mil. Ele pode ganhar, sei lá, 4, 3, Tá bom, Acho que não- isso que você quis dizer, né? Porque os chefes são os mas é donos muito do difícil, restaurante, não, né? beleza, Eles vão mas ganhar beleza. bem. Você Você ralando... quis dizer um cozinheiro foda o nos cozinheiro restaurantes foda bons. no restaurante foda. É, 4 não mil ganha. reais. Cara, é bizarro isso, né? Porque é muito desvalorizado. E é difícil. Muito difícil, 4 mil reais. E assim... Muito? E mesmo na profissão de cozinheiro, até hoje, assim, a faixa salarial de cozinheiros é tipo 1.500, 2.000 Sim. reais. Nossa, foda demais. E eu nunca concordei muito mesmo com esse tipo Sistema. de coisa. Porque, inclusive, os chefes vão assinar, eu acho que, enfim, é importante a gente valorizar o trabalho de chefes criativos, tudo certo. Mas existem várias nuances, eu acho, de distanciamento e de segregação social mesmo nos grandes restaurantes, né? Eu, no meu trabalho acadêmico, fui entrevistar vários chefes. Já era jornalista naquela época e não sabia. Então, eu fui Legal. fazer uma pesquisa com vários chefes. Então, eu fui a Aqui de vários São Paulo? restaurantes aqui em São Paulo. Sim. Quais? Eu conheço alguns, um ou outro, assim, de nome. Tem algum relevante no cenário atual? Antes de responder, quer? Refil? Não, obrigado. Não. Eu até bebo rápido. Eu entrevistei vários. Entrevistei uma galera no Sal. Eu fui nos restaurantes No ali Sal? dos Jardins, o antigo Epice. Fui no Dalvidito. Que é do fui Atala, né? Sim. Entrevistei uma galera, sim. Caralho. Mas é muito... Gente, assim... Eu sou lá de Vargem Grande, extremo sul de São Paulo. Bairro lá, quase no meio do mato, ainda na capital. Vargem Grande. Depois de Parelheiros ali, que é uma área rural da cidade. Muito... As pessoas falam que o Capão, Grajaú é extremo sul de São Paulo, mas assim... Muito mais extremo muito sul. mais É extremo sul de depois São do Paulo. Capão, mano. É muito depois. Eu chego num restaurante lá nos Jardins, as pessoas não me atendem direito, mal olham pra mim. Já tive enfim, fui super Várias maltratado, situações. situações confortáveis com chefes estrelados, Nossa, que horror. que são chefes que são muito respeitados por aí, que ganham prêmios. Não é o caso, mas assim, que podem ser chefes grandes que vão pra outros estados, onde tem populações muito pobres, Sim. meio que Se aproveitar da mão de obra. Se aproveitam não É só da mão de obra, elitizado, é elitizado. mas de um lugar que, assim, se aqui em São Paulo a gente tá comendo um peixe lá da Amazônia que o tiozinho indígena produziu e tal, e aqui ele tá custando uma fortuna, mas lá Lá é essa grana barato tá indo pra lá? Imagina. Nem fudendo. Não, lógico que não. Então a gente tem que ter muito cuidado um pouco mesmo com essa glamorização de uma cozinha brasileira, mas que a gente entende que mesmo São Paulo, a relação de São Paulo com outros estados é muito diferente, Sim. né? A relação de poder, a relação Sim. de grana. Então, sempre foi um cenário que me deixava meio Puto. perdido, assim. Perdido mesmo. Porque o que eu faço? Não quero Se eu- compactuar com isso, mas... E se eu É o go- caminho, eu talvez. gosto de... eu quero ser cozinheiro, mas ganhando R$1.200 por mês, eu nunca vou conseguir pagar um aluguel. Né? Em São Paulo, Sim. é muito difícil. Imagina. Você não vai pagar aluguel, você não vai conseguir pagar Aliás, um curso, investir Você numa paga o carreira. aluguel. Exato. Daí você não come, você não tem roupa, você não Exato. faz nada. É muito difícil Você não tem luz crescer. na sua casa também. Aí eu posso trabalhar por 15 anos num lugar pra virar subchefe e ganhar R$3.000, que vai É foda, é foda. que aqui em São Paulo já é uma grana que muito maior do que a maioria das pessoas ganham, mas ainda assim é muito complicado pra você pagar aluguel, fazer coisa, Mas se investir. cara. E a real é que as pessoas elas uma podem conta que até não ganhar fecha. menos. Eu entendo o que você tá falando, as pessoas podem até ganhar menos, mas eu acho que se contentar com a sobrevivência é uma coisa que o brasileiro não pode se acostumar, mano. Não só o brasileiro, o ser humano, tá ligado? Uhum. A gente tem que sempre buscar não só sobreviver, mas entender que existe um tempo livre das pessoas a ser aproveitado de uma maneira que elas gostam, que existe o tempo de trabalho e produção, que todo mundo tem que produzir mais alguma coisa que goste. Então, é muito louco as pessoas, tipo assim, pensar que um sous-chefe de
de um restaurante do Alex Atala, de uma Paola, de alguém muito famoso assim, ganha 3 mil reais por mês, cara. É muito bizarro, tá ligado? E esses ainda estão no, tipo, no Na elite. 0,1%. Então, 0,01. Às vezes estão até confortáveis, mas, tipo, isso não reflete. Exatamente. E, tipo, só pra complementar, pra eu entender, você acha que, tipo, aliado a isso que você falou, existe uma glamorização do trabalho do chefe e as pessoas injustamente fecham os olhos pra todo o processo que a pessoa não vê? Fala, eu tô indo no restaurante tal comer a comida do fulano, do Jacan, sei Que lá, tô nunca chutando, foi ele que cozinhou mas, também. tipo, o cara muito não raro. encostou no prato e tem um monte de gente lá que tá ganhando mal. Jacan foi um exemplo, tá? Mas, e tipo, das pessoas não valorizam isso. Eu acho que existe. E eu acho que existem dois lados dessa discussão, inclusive porque há uma supervalorização da profissão de chefe. Nos últimos anos, né, a gastronomia cresceu muito, os cursos de gastronomia Deram um explodiram. boom. A gente fala hoje sobre gastronomia na TV. Hoje tem é reality legal. show, Hoje é legal super ser cozinheiro. Meu pai não foi virar garçom porque era legal. Exato, exatamente. 30 anos atrás. Uhum. Teve um boom, com certeza. Foi até um choque quando eu entrei na faculdade, porque eu já trabalhava, já convivia com esses bastidores, mas eu tinha muitos colegas, e isso acontece muito, que aí entra essa glamorização de gente que gosta muito de ir a restaurantes. Eu adoro comer, eu adoro cozinhar pra minha família. E isso é um motivo muito legal pra você já ir fazer um curso. Se é o que você gosta, tudo certo. Mas cozinhar envolve um trabalho muito pesado, é um trabalho muito difícil, são muitas horas em pé, é um trabalho muito diferente do trabalho de sentar na cadeira e ficar Lógico. Compara, né? Eu ainda tenho muita dificuldade, às vezes, mesmo de trabalhar, assim. Às vezes, se eu passo um dia inteiro trabalhando, produzindo um texto, alguma coisa, eu fico, gente, que estranho esse trabalho, porque eu tô acostumado a trabalhar em pé, correndo, sabe, assim, me movimentando. É muito cansativo, é um trabalho braçal mesmo. Uhum. E muita gente torce o nariz quando chega esse momento. Então, mas eu quero cozinhar, mas eu não quero limpar a cozinha. Eu quero cozinhar, mas eu não quero acordar cedo e chegar pontualmente. Porque não é o tipo de trabalho que dá pra acontecer certas flexibilidades, porque o restaurante tem hora pra abrir. Tem vários processos para que tudo aconteça da maneira correta, que os pratos cheguem da maneira correta, quando a gente fala de uma gastronomia de boa qualidade, né? De um Tipo, eu serviço acho de muito boa legal qualidade. aquela questão de que nem restaurante japonês que faz o cara ficar no Japão, assim, que eu já ouvi falar que fica, tipo, não sei quantos anos limpando o chão da cozinha, aí depois, tipo, todos os sushi men fudidos de lá mesmo? começam fazendo os negócios do zero, é o que eu Que ouço, da né? hora. Eu acho que é importante. Oh, eu Porra, acredito, com certeza. viu? Eu tive a oportunidade de ir pro Japão, graças ao Coringão. E o Japão, eu fui em um restaurante japonês e eu acredito, porque eles têm o maior... É engraçado Respeito pela o comida. respeito pela comida, pela pessoa que faz a comida, pela pessoa que limpa o chão, pela pessoa... Não é por todo mundo, independente de classe social, profissão, não tem nada a ver com isso. Se a pessoa tá performando o trabalho dela, a posição dela, ela é respeitada independente de posição, tá ligado? Então... Deve ser verdade. Mano, você não deve ter feito isso, mas desculpa se você fez. Tipo, eu fico brisando naquelas pessoas que se formam em gastronomia, nem estão trabalhando ainda e colocam no Instagram, tipo, chefe não sei o quê. Tá Nunca ligado? vi. Tipo, nem porque ela não poderia tomar esse título. Mas não é nem isso, é que, tipo, você tá puxando um negócio pro seu nome que, tipo, não tem nada a ver. Tipo, você tá tentando mostrar um negócio muito aleatório, né? Eu queria fazer uma pergunta muito polêmica pra você agora. Você acha que advogado tem que ser chamado de doutor? Óbvio que não, mano. Aliás, tipo, uma questão de respeito, um mais velho você chama, mas assim, eu não faço a mínima questão que me chamem de doutor. Não, porque eu sempre tive esse bagulho. Porque assim, doutor... É engraçado, nem Mas médico... você é pra me chamar de doutor. Nem médico, doutor Marmo. Nem médico, tipo assim, teoricamente deveria ser chamado de doutor. Porque doutor é quem faz doutorado. Sim. Eles são bacharéis em medicina. Desculpa, Nossa, gente. a gente Vão me brisou, odiar. é verdade, Tô sendo gente. cancelado pelos médicos e advogados do Brasil. Mas, mano, eu amo vocês. Por favor, cuidem de mim. Não, Nossa, gente, a gente foi doutor longe. só pode chamar quem faz doutorado e os garçons. E os garçons. É Ah, é verdade. verdade. É isso, mano. Nossa, mano, Foi mal. a gente Voltando ao brisou, fio da mano. meada. Vamos voltar um pouco. Não, tranquilo. E aí, tem esse lado, que existe essa glamorização de um trabalho que é aquela coisa da frente da câmera, de juntar os ingredientes e magicamente fazer aquilo ficar... Mas mesmo no programa mais básico, né? Você assiste a Ana Maria Braga, por exemplo, que eu amo, mas
Na hora de você preparar, já tá a mise en place, né? Sim, tá tudo lá, é só misturar na os panela. ingredientes Tudo cortadinho. cortados, prontos. é. Isso tem um trabalho prévio. De chegar, de receber, Que é o mais chato. de limpar, de cortar. Que é o mais chato. É o trabalho mais chato. Exato. Picar a cebola pra caralho, um monte de Exato. coisa que, tipo... Pô, é muito e- fácil você cozinhar se tá tudo pronto, né? E a glamorização já começa aí, né? Nem é necessariamente um trabalho chato. Ele é necessário, ele é repetitivo, claro. Não envolve tanta criatividade quanto as outras coisas. Mas assim, se a gente já começa encarando ele como chato, já é um passo atrás. Já é um passo muito mais atrás. complicado. Então existe essa glamorização, com certeza. Por outro lado, eu vejo muito chefe aí Nomes! usando essa... Nos reality shows, inclusive, assim, usando essa história da glamorização como um Você tá falando do pretexto- Masterchef. Também. Como um pretexto para você tratar mal funcionários, tratar mal as pessoas. Faz aquela romantização da grosseria, né? Exato. Que aí já entra com uma antítese da... quem acha que ser chefe é brincadeira, não sei o quê, você vai levar esculacho o dia inteiro e tal. Isso aí já é um outro lado que também não é nada legal. A gente não pode glamorizar a grosseria dentro Exato. da Nunca. cozinha, E tal. eu acho que isso... Em nenhum lugar, isso mas é uma na coisa cozinha deve ter muito. eu espero, pelo menos eu tô sentindo isso. Comecei num outro trampo, meu trampo de dia. É que de dia sou ser humano, de noite sou apresentador de podcast. Mas, arrumei outro trampo e eu tô sentindo muito isso, cara. Que as pessoas desse meu trampo, elas são pessoas que elas querem realmente te ajudar, verem você crescer e tal. E elas te tratam, mano, com o maior respeito do mundo, independente do país que elas nasceram. E brasileiro e gringos. Esse vai ser o primeiro episódio que ele vai apresentar pro povo do Trabalho Novo. Exatamente. Ele tá fazendo... Então, salve aí, galera. Mas, mano, o que eu ia falar, o que eu ia pegar o gancho é o seguinte: a gente tem algumas profissões que é muito normal serem maltratadas. Porra, garçom é uma delas, cozinheiro é outra, policial é outra. Tipo, tem várias. E eu acho que dentro do ambiente de trabalho, quanto menos nocivo e mais colaborativo a gente é, mais as pessoas produzem, mais elas vão ser felizes e mais o país vai pra frente, porque todo mundo vai ser assim. Então, espero que esse modelo mental esteja mudando mesmo, como você tá falando, tá ligado? Tipo, de parar com a grosseria. Não, espero que ele mude do jeito que você... Exato, tipo, que pessoas tenham essa Exato, percepção que tenha ele essa tá percepção tendo, não que você esteja tem. mudando de Exato, fato. Exatamente, isso que eu quis dizer. É um trabalho que, claro, exige, assim, que a gente esteja super ligado o tempo todo. É um trabalho muito humano, enfim, acontece super, né? Da gente ter que ser mais enfático, ríspido, beleza. E até aí, ok, faz parte do trabalho, né? Acho que não. Aí já não quero romantizar também uma coisa Rispidez que, é uma coisa, que grosseria não é outra, vai. né? Que não faz muito sentido com a dinâmica de trabalho. Mas acho que nem entrando tanto na grosseria, mas entrando muito mais numa questão de assédio moral, numa questão Falando que tem muito, né? de agressão. É sabe isso. aquela coisa de história de gente jogando panela um no outro? Isso Nossa. não faz muito sentido. Tipo, Sim. hoje em dia nunca fez, na verdade, né? Mas Sim. ainda, felizmente, cada vez mais a gente tem falado sobre saúde mental, porque já é um trabalho muito difícil. Já é um trabalho que exige muito da gente, né? As pessoas abrem mão de muitas coisas fora do trabalho. Os pra horários, poder- né, são pra muito poder se ruins, né? Que dedicar. são os Sim. horários que a Exato. maioria das pessoas está se divertindo. Exato. É de terça a domingo. Mas e tem isso também. Quem faz isso gosta muito e até se acostuma com essa dinâmica. Gosta dessa dinâmica mesmo. Mas ainda há muito que se percorrer. Porque existe essa dinâmica dentro da cozinha e existe toda a dinâmica de direitos trabalhistas básicos, né? Sim. Que a Exato. gente ainda fica tentando discutir. É uma conta que não fecha. Não fechou. Nem sei exatamente qual é a resposta para isso, né? Como Sim, fechar. sim. Mas é uma coisa que a gente precisa discutir. Aí você voltou da Amazônia pra São Paulo, já aliado a tudo isso que você percebeu, que você... Mano, você tava num lugar que você tava fazendo uma coisa que fazia muito sentido pra você, né? Agregando conhecimento, com todo um valor cultural. E aí, tipo, depois você volta pra São Paulo, daí naquele momento você já falou, mano, eu preciso fazer alguma coisa nesse sentido aqui. Já teve nessa hora ou ainda demorou um pouco? Eu acho que eu voltei, enfim, fui terminar minha faculdade, né? Fui seguir ainda os meus caminhos. Fiz tudo muito novo, entrei na faculdade com 17 anos, eu tenho Nossa. 25 agora, gente. Nossa. É, um pouco mais velho que eu tenho 23. E me formei com 19, 20 e tal. Trabalhei, tive várias experiências, passei por alguns restaurantes, passei pela própria cozinha do Mackenzie, depois trabalhando junto com a equipe. E depois também desse período todo, de experimentar diferentes coisas dentro da gastronomia, eu dei uma cansada, assim. Da gastronomia, você achava que não era
caminho. Não uma cansada, mas uma vontade de fazer novas coisas. Eu, nessa época, comecei a ter uma ideia sobre mapeamento. Eu queria mapear os restaurantes vegetarianos da cidade. E você já era vegetariano nessa época? Já. Desde antes de ir pra Amazônia, desde 2014. Ah, legal. Virei no meio da faculdade, inclusive. Porque no meio desse período, inclusive, eu fiz vários cursos também. Fiz curso de sommelier de vinhos, fiz curso de sommelier de cerveja, eu tenho uma especialização em bebidas. Você falou que você não tinha restrição com comida nenhuma, hein, mano? Começa a cobrar ele. Tô de sacanagem, eu gosto de vegetarianos. Minha namorada é vegetariana. Legal. E nesses cursos também fui fazendo várias formações em ONGs e tal, então fui tendo, enfim, um contato mais com estudos mais políticos. Se tornou mais engajado, assim, Sim. você não era antes tanto. Acho que sempre fui. Acho que, enfim, quando você nasce na periferia, querendo ou não, você já tem que ser engajado de uma forma ou de outra. Sim. Mesmo que às vezes você faça isso de forma inconsciente, você já tá sobrevivendo, subvertendo o sistema só de estar vivo. Mas nessa época eu comecei a estudar mais a fundo algumas coisas e tal, e virei vegetariano, né, no meio desse rolê, porque achava que fazia sentido pra Por mim. questões políticas também. Questões políticas. Se você não viu, você tem que ver depois a nossa entrevista com o Dan Delia, que é um amigo meu, que ele ensina jiu-jitsu e literatura para as crianças da periferia, e ele também se tornou vegetariano muito também por questões políticas. Que legal. Bem legal também. Legal. A gente tá fazendo É o merchan jabá. próprio já Exato, pra caralho. É o famoso jabá aqui. A gente tá citando todos. A gente tá costurando tudo aqui. Nossa, muito. E aí, lembro que depois que eu passei por esse período, assim, dessas experiências, pensei em fazer um mapeamento de restaurantes vegetarianos e tal. Até comecei a esboçar alguma coisa, mas depois, enfim, não consegui, porque tinha que me sustentar, procurar trabalho, fazer Sim. outras coisas e tal. Não tinha Não tem milagre. patrocínio, nada disso. Aí acabei caindo num curso de jornalismo, me esbarrando totalmente por engano, assim, por acaso. Vi uma postagem no Facebook na época de um lugar que estava abrindo um curso de jornalismo, que era uma formação para jovens de diferentes periferias. Me inscrevi totalmente assim, vou ver qual é. Nunca tinha pensado em fazer jornalismo na minha vida, nunca fui. Até Apareceu a hoje, oportunidade, assim, você entrou. Ao longo da minha vida toda, assim, apareceu Tudo muito curso, natural, eu fui fazendo. Sim. Apareceu o curso, eu fui fazendo. Isso é muito da minha mãe também. Muito da gente que vem de onde a gente vem também. Porque as únicas... Agarrar Quando as aparece a oportunidades. oportunidade, você agarra. Exato. É no estudo, é na formação e tudo mais. Fui fazer, me inscrevi, acabei sendo selecionado. E nisso eu comecei uma jornada aí na comunicação, uma imersão completa. Fiz um curso de jornalismo num lugar chamado É Nós, que é uma agência escola, hoje é mais um laboratório de jornalismo, que atua em diferentes frentes para trazer mais diversidade para uma área que é tão pouco diversa quanto que é o jornalismo. Sim. Né? Que a gente estava falando aqui agora um pouco de... Diversidade cultural, racial, social, O todo tipo. jornalismo, putz, é verdade. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas eu concordo muito, cara. O jornalismo da grande mídia, ele é branco, Branco, de homens que moram na... Se eles não são brancos homens, eles são mulheres brancas também, tá ligado? Na grande maioria. Mas quem tá em posição de liderança são homens brancos e velhos. Sim. Os donos dos jornais. Uhum. Isso quando a gente fala de grande mídia, né? Não, Sim, e no mainstream. os donos, com certeza. Até porque a gente não tem tanta mídia no Brasil, grandes mídias no Brasil, pra, tipo, pegar como exemplo várias. Uhum. A gente tem 4 grandes canais de televisão, 5 no máximo. E aí... Enfim, aí foi uma subversão de maneiras de enxergar o mundo muito interessante, porque eu não estava estudando na faculdade já no Mackenzie, eu estava estudando com outros 9 jovens diferentes, quebradas e tal. Você sai de um universo completamente diferente, né? Exato. Pessoas muito mais parecidas Com você. comigo Uhum. e que tinham discussões que eu não tinha pensado, que a gente tinha um outro tipo de troca e tudo mais. Justamente, e que muitas coisas delas se relacionavam com várias dos questionamentos que eu tinha com relação à própria gastronomia. Que legal. Né? Com a área, de como funcionam esses espaços, porque se a gente fala de uma elitização branca, masculina, etc., no jornalismo, o que a gente acabou de falar aqui sobre restaurantes, grandes restaurantes... Sim, que a gente falou, né? Só meio os que nomes que a acontece gente isso. citou também, né? É meio que acontece Exato. Homem, branco. Mas é o que eu ia falar, não é só nem o jornalismo nem a gastronomia, é qualquer mercado, porque o mundo foi... Exato. A história do mundo é essa.
infelizmente, mas é essa. Exato, a gente foi construindo em cima disso. E entrei nesse curso, aí dentro desse rolê a gente fazia várias experimentações, produzia vários conteúdos jornalísticos. Era um curso que durava mais ou menos 1 ano. E não era um curso assim, você vai sentar na cadeirinha, fica lá tendo teoria do jornalismo e isso e aquilo. Produção mesmo. Produção. Qual que é a pauta? O que a gente quer falar? Sobre qual Liberdade tema que a também gente quer pra falar? produzir o que fazia Isso, sentido isso. pro grupo. Isso aí Que te legal. dá mais cancha do que você ficar também. Nossa, eu não sabia numa sala de aula. desse movimento que tinha. Qual que é o nome? É Nós? É A Nós, escola? o nome. Isso. Nós. Legal. Hoje não é mais uma escola exatamente, É um- mas há diferentes formações, diferentes espaços e tudo mais. E vem junto com uma galera que, se a gente fala que um jornalismo ainda é muito pouco diverso nessas grandes mídias, nesses espaços mais homogeneizados, a gente tem um movimento cultural e de comunicação que vem de veículos dependentes, de pessoas que estão fazendo seu próprio corre nas periferias, não só de São Paulo, mas de vários estados brasileiros, que é muito forte, que tem crescido, né? Apesar de todas as dificuldades que a gente vê, isso cresce muito. Se a gente pesquisar, tem um monte de veículo de quebrada, né? A gente tá lá no Grajaú e escreve sobre a região. Galera da Zona Leste, Zona Norte, enfim, todos os lugares têm pelo menos o seu jornalzinho de bairro. Uhum. Isso já é um instrumento muito forte de autonomia de pessoas e de territórios. Acho que isso é muito importante da gente refletir, assim. Hoje a gente tem meios que possibilita isso, né? Sim. Da pessoa conseguir construir algo bem regionalizado, atingindo Eu o não- público igual a ela. Né? Eu nem pararia tão cedo que nem você tá parando de ter meios. Eu acho que cada vez mais vai ser forte essa segmentação ser cada vez menor. Uhum. Cada um ouvir uma realidade muito mais parecida do que a Você dele diz o ali. público ter O público. um Exato, produto que faz mais exato. sentido. Então, às vezes, a galera da quebrada vai escutar o Jornal da Quebrada, nós vai escutar o Jornal de onde a gente mora, e, mano, assim sucessivamente, tá ligado? Tipo, Pode crer. Sim. Mas é difícil também. É diferente quando isso acontece por opção e por segmento de mercado, quando isso acontece por necessidade. Sim. Porque isso total. acontece porque ninguém fala do meu bairro. Fica uma coisa muito real, Eu né? preciso fazer isso. Te interessa mais saber que alguém morreu em Londres ou que alguém morreu na sua esquina? Essa é a pergunta que tem que fazer, tá ligado? E levar o jornalismo para outras narrativas também. Fugir até do hard news, do alguém morreu, do alguém aconteceu Não, alguma coisa. mostrar- Mas a gente básico, constrói lógico. Coisa outros legal. tipos de maneiras de contar histórias. Sim. Porque isso também é uma forma de registrar a nossa vivência, eu acho, né? Claro. Registrar a história. A gente gravar um podcast e registrar esse momento aqui, Sim, né? com certeza. Sim. E aí a gente conseguiu, nessa época da Enós, do curso, criar vários materiais, fizemos matéria em vídeo, fizemos matéria em texto e tal. Um projeto que tinha lá que se destacou, que se relacionou muito comigo, eu acabei ficando nele por vários anos, foi o Prato Firmeza, que é o guia gastronômico das quebradas de São Paulo, que é um guia que mapeia restaurantes e lanchonetes, enfim, estabelecimentos gastronômicos de maneira geral, nas periferias. Botecão também? Botecão de tudo, Eu assim. Se amo. tem comida boa, Puta merda. tá lá. Que legal. Negócio que, tipo, não chega nunca fudendo, pra galera do mainstream, assim, que tá Não chega. acostumado com outros lugares. E esse é um projeto que já tinha surgido antes mesmo de eu chegar, né? Ele tinha começado mais ou menos em 2011, porque a Enós já existia alguns anos antes. A Enós dava oficinas lá no Capão Redondo, na casa do Zezinho, que é um espaço cultural, enfim, que recebe jovens e tal. E um dos meninos que fazia essas oficinas de jornalismo com a galera da Enós, ele estudava na Gastromotiva, que é uma ONG que forma jovens para serem profissionais da gastronomia, jovens de periferias e tudo mais. E ele, nessa época, já estava com essa reflexão de que, eu estudo isso, esse tema, gastronomia e tal, mas os restaurantes que são referência não só ficam longe da minha casa, mas assim, eu nunca vou poder pagar por eles. Nunca, né? No momento eu não consigo. É muito difícil pagar por eles. Sim. Como é que eu não consigo ter acesso a esses espaços? Como é que eu vou fazer isso? Você pensou no público igual a você, que, tipo, não ia querer ver o guia da Veja, por exemplo, e saber de um monte de lugar, sendo que não era a realidade deles, né? Exato. E aí, nisso, ele começou, junto com o pessoal da Nós, a fazer um mapeamento de lugares no bairro dele, no Capão Redondo, que ele podia comer bem gastando até R$20. Aí começou um pequeno embrião do Prato Firmeza, com um mapeamento pequeno ali no Capão. No começo já chamava Prato Firmeza? Já.
já em 2011, eu acho, 2012. Prato Firmeza é da hora. Aí, ao longo dos anos, conforme a nós foi trazendo outros jovens também, tendo outras pessoas, essa cobertura foi crescendo, né? Então, você tinha uma galera da Zona Leste, então você já conseguia fazer um mapeamento lá. Sim. E aí, nessa época que eu entrei, foi a primeira vez que o Prato Firmeza conseguiu um patrocínio via lei de incentivo federal também, de apoio à cultura, que também é isso. É uma forma muito importante de projetos culturais conseguirem serem estruturados, funcionarem, né? Foi a primeira vez que o Prato Firmeza virou livro. E aí eu tava nessa época, e quando eu vi esse projeto, eu falei, isso aqui é meio que uma convergência de tudo que eu tava meio que Porque você já tava pensando em fazer o mapeamento dos lugares vegetarianos, Exato. né? E essa reflexão que veio para complementar muita coisa que eu tinha pensado, assim, mas não tinha muito olhado por esse lado mesmo de território. Se os grandes restaurantes estão no centro e são esses lugares super caros e que são inacessíveis para a grande maioria da população, a gente pode fazer um movimento reverso de, esses lugares existem, beleza. São os únicos lugares que a Veja São Paulo vai mapear, por exemplo. Por quê? Porque as pessoas que fazem a Veja São Paulo são pessoas de lá, são pessoas que têm acesso a isso. Não há diversidade dentro dessas redações, desses espaços. Então, a gente pode contar essas outras histórias e começar a mapear esses lugares que existem nessas regiões periféricas que são diversas, né? Não é uma periferia só, são várias periferias. Então, Ai, desculpa, pode terminar. não, eu ia falar que assim, se a gente é desses lugares, a gente pode contar essas histórias. Ninguém é melhor do que nós para fazer isso, inclusive. Com certeza. E, tipo, o intuito principal não é nem trazer a elite e mostrar essas opções. É o contrário, né? Mostrar para o pessoal da periferia que existe opção excelente e acessível, né? Sim. E a gente começou a mapear, fazer esse mapeamento, né? E a proposta do guia é essa: mapear estabelecimentos bacanas. A gente tem vários critérios, a gente faz todo um trabalho mesmo de produção de livro. Reunião de pauta, pesquisa, definição de editorias, enfim, produção de texto, edição e tudo mais. Mas a ideia é contar essas histórias, e diferente de outros guias, inclusive, não é avaliar no sentido de dar estrela Sim. e tal. É contar as histórias. É Porque isso. a gente tem vários critérios para os restaurantes entrarem no Prato É Firmeza. lógico, beleza. ninguém precisa saber qual é melhor, qual é pior. Né? Você Exato. quer saber se é bom. Porque é diferente. É muito difícil a gente comparar um restaurante Michelin, por exemplo, ele pode ter essa e aquela característica, que para muitas pessoas pode ser legal. Mas um restaurante, um botecão de quebrada, ele tem características que esse restaurante nunca vai ter. Sim. E não necessariamente ele é pior. Não, ele é certeza. diferente. A sensação que ele vai te diferente ali. trazer é outra. Sim. Não dá pra medir com a mesma régua, né? Exato. Todos, porque, tipo, se a gente medir com a mesma régua, você vai deixar de analisar os critérios personalíssimos de cada Exato. lugar e Exato. você não vai entrar na questão a mesma- cultural, né? É a mesma coisa que comparar um restaurante francês com um restaurante italiano. Como é que você vai comparar as culinárias? As duas são boas, são ruins, têm suas características ali, tipo... Depende, tá ligado? Muito. Exato. Super entendo. E tem uma questão, a questão da experiência mesmo, né? É difícil a gente medir medidas verticais, né? Porque as experiências que você vai ter nesses restaurantes são muito diferentes. E São Paulo é uma cidade que se auto-intitula como a capital mundial da gastronomia. O que, ok, pode ser, pode não ser, ok, beleza. Mas isso acontecia num momento onde, a capital da gastronomia, as pessoas só conhecem os restaurantes do centro. Se a gente quer falar que São Paulo, de fato, é uma cidade gastronômica, a gente tem que ir para explorar essa cidade no seu todo. Faz Então, todo conhecer sentido. os restaurantes das quebradas e tal, que é uma região, enfim, em território muito maior do que a região Claro. central da cidade. Sim. E, tipo, eu acho que... Eu até concordo que aqui tem uma variedade absurda de restaurantes, mas todos, assim, elitizados. Eu acho que para você considerar a cidade como rica em gastronomia, não é por questões econômicas. Em São Paulo tem um nicho da gastronomia, da elite. Só que, assim, eu acho que para você considerar que o lugar é foda de comida, tem que ser o lugar que você entra em qualquer esquina. Por exemplo, eu vejo isso em Minas Gerais, por exemplo, muito mais que aqui. Você vai em qualquer lugar, tipo, sei lá, você paga R$8 num PF e você vai comer um PF que você não vai comer fácil em São Paulo. Você lembra quando a gente foi pra Minas Nossa, assistir nem o fala, Corinthians? mano. A gente foi uma vez assistir o Nossa. Corinthians em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Pô, são 8 horinhas, 7 horinhas e meia de carro. Paramos algumas vezes pra comer. Cara, em São Paulo a gente não parou nenhuma vez.
todas as vezes que a gente parou em Minas era pratos assim. Mano, era tipo, sei lá, eu lembro até hoje, a gente foi, em todas as viagens que a gente fez, a gente foi em 3 lugares diferentes. Um a gente pagou pra comer à vontade 12, outro 14 e outro 15. Surreal. Os 3 era churrasco, feijoada, Não, tudo você à não tá vontade entendendo, e uma você não tá delícia. entendendo. É uma Isso você não delícia. tem em São Paulo, né? Não Você tem. acha, tipo, É. você vai no restaurante foda, E é um vai ser restaurante- gostoso, mas você não acha fácil. Ele é um restaurante simples, mas ele é muito bem. Todos eles limpinhos, assim, a gente sentava, se sentia super bem e tal. Cara, uma comida que o cara aqui na Avenida da Paulista ele pode tentar fazer 1000 vezes. Não é natural, não né? vai- Fecha os olhos não pra essas é- questões. E porque a própria Avenida Paulista, você não se sente ali. É, Né? Você tem é. uma outra relação com o Total, entorno, né? O total. território. Verdade. Morro de mas- vontade de conhecer Minas Gerais, gente. Nossa, Nossa, cara, vá. cara, E certamente, não é são restaurantes que vão aparecer no Michelin. Não, Sim. nunca. Então, é entender a diversidade de experiências que existem. Porque aí quando a gente olha para expande o nosso olhar para São Paulo mesmo, um dos lugares que tem Parelheiros, por exemplo, é um restaurante de comida caseira que trabalha muito com comida super simples, mas super bem feitas, saborosas, com um espaço legal e que tem um apoio muito grande da região, porque Parelheiros é uma região que produz orgânicos, né, muito ativamente aqui na cidade. São Paulo não é cinza, São Paulo é verde também. Tem uma área da capital que tem um monte de produtores agrícolas e tudo mais, produzem orgânicos. Então, a salada de lá é orgânica. E não é orgânica porque tá na moda ser orgânico e tudo mais, e isso custa 3, Sim. 4 vezes mais. Tá orgânico porque é o que tem no vizinho. Tem várias frutas da Mata Atlântica lá, tipo o cambuci, que é uma coisa que entrou na moda nesses últimos anos, mas assim, lá já tá, faz muito tempo tá rolando. Então, quando a gente tem a iniciativa simplesmente de explorar a cidade, explorar o nosso território, entender as diferentes regiões que a gente tem, os diferentes universos que a gente tem dentro de uma cidade cosmopolita como São Paulo, aí a gente consegue entender a diversidade que existe, né? Como uma cidade, de fato, pode ser considerada um lugar que abrange todo mundo e que consegue ter esses diferentes, não só lugares, mas essas histórias, diferentes pessoas que constroem isso e tudo mais. Porque aí você pode ter, talvez em São Paulo, num lugar assim, ter uma sensação até mais próxima do que você teria em Minas Gerais, por exemplo. Sim, Sim. porque faz sentido pra gente que é daqui, você diz também. Exato. E que, ao mesmo tempo, em lugar nenhum você vai ter uma experiência igual a que você vai ter lá nesse lugar de Parelheiros, por exemplo. Porque aquilo só tem lá. Sim. Pode ser no centro de São Paulo, pode ser em outro estado e tudo mais. Não Então, assim, importa, ali é o de lá. a ideia é expandir mesmo o olhar pra gente buscar essas histórias que existem só naqueles lugares. Sim. E não reduzir São Paulo ao seu centro. Acho que Sim. isso é o mais importante. Legal. Que é reduzido em vários aspectos e em vários parâmetros que a gente usa. Cara, eu queria entender assim. Você foi pra Amazônia, voltou, participou desse projeto irado. Hoje, pela experiência que você falou pra gente, hoje você quer continuar na cozinha? Você quer, mano, o que você tá pensando pra sua vida, tá ligado? Pensando, eu ainda não sei. Eu acho que eu vou ainda seguindo umas Deixa ondas rolar. ainda. Eu fiquei no Prato Firmeza por 4 anos, até o janeiro de 2021. Quantos volumes, aproveitando, vocês já divulgaram? Em 2016, quando eu comecei, fizemos o primeiro livro. E desde então nós lançamos 4 livros. Que Livro legal. assinado por você, tipo... Livro impresso, lançado. livrão. Com, Que legal. editora. Prato Firmeza. Prato O guia Firmeza. já existia como site antes mesmo dos livros, assim como de outra forma? Existia uma revistinha digital, um mapeamento menor e tudo mais. Mas a primeira Entendi. vez que ele virou livro mesmo. Com as histórias É. mesmo. Nossa, que Com legal. mais robusto, né? Com um projeto editorial mais construído coletivamente, foi nessa época de 2016 do primeiro livro. Uhum. E aí, em 2017, lançamos um segundo livro. O primeiro livro tem 40 histórias, 40 lugares. O segundo livro, que foi lançado em 2017, já tem outros 40. E aí, também, a ideia é sempre... São 40 Expandir. quebradas diferentes ou 40 histórias diferentes? Pode ter 2 lugares bons do mesmo bairro. Pode, Existe, pode. acontece. Porque isso envolve muito a cara de quem escreve. Tá. Né? Esse livro ele era escrito pelos estudantes da escola de jornalismo de cada ano. Então, se na minha turma tinha eu de Parelheiros, tinha uma galera do Grajaú, uma galera do Campo Limpo, um pessoal da Vila Formosa, na Zona Leste, um pessoal do Tucuruvi. É muito provável que esse mapeamento esteja nesses lugares, porque são os lugares que refletem a nossa vivência. Sim. Uhum. E esse é o exercício que a gente convida, inclusive, até quem tá ouvindo, vocês, todo mundo, a fazer. Tipo, mano, de onde eu venho? Quais são os lugares, assim, que fazem parte da minha história?
o lugar que eu vou desde criança, que eu nunca tive um olhar para ele mais gastronômico, por exemplo, dificilmente o Michelin vai lá falar que a padaria da tia tal, que eu ia desde criança, é um lugar estrelado. Mas para mim, aquele lugar tem um significado muito importante. Sim. E quando a gente vai lá, escreve, entrevista essa pessoa, conta a história, escreve um livro sobre isso, depois ainda entrega para ela no impresso, ela se vê a própria foto, isso ganha um outro significado. Com certeza. Isso é valoroso demais, cara. E isso, aí... tipo, muito além de você indicar lugares bons pra galera, é você incentivar pelo que você valoriza falou. o comércio local Não, ali, não, mano. nem só Exatamente. isso. É, tipo, você incentivar as pessoas a procurarem coisas e lugares, até lugares que não estão no guia, mas incentivar a procurar restaurantes que fazem sentido pra Sim. ela, né? Às vezes Pra- a pessoa que tá te lendo ela é de Parelheiros e não sabia que você era de lá Ah. também, ela vai falar, caraca, nem sabia que existia esse restaurante, deixa eu colar lá pra ver qual que é, Ou tá tipo, o ligado? cara de outro bairro que nem tá, fala, caralho, mano, que legal. 10 não minutos tem, daqui. não tem nenhum do meu bairro aqui, mas eu vou procurar começar o a do olhar meu com os bairro. outros olhos. Né? Exatamente, sim. E eu, por exemplo, só conheci esse restaurante de Parelheiros quando eu fui fazer o trabalho. Então, Nossa. Isso muda a relação também da gente com o nosso próprio bairro. o quão grande é Parelheiros? Me dá um parâmetro. Eu nunca fui. Me dá um parâmetro aí, tipo... Nossa, acho que para os parâmetros de São Paulo é bem pequeno, assim. Tem uma... É aquele lugar que você vai ver, você se sente no interior. Tem uma igrejinha de esquina, que é o ponto Nossa. central do bairro. Tá. Pracinha, assim. É. Mas tem Parelheiros tem você uma atravessa avenida. em 3 pontos. É. Então é uma avenida que cruza todo o bairro, assim. Entendi. Você atravessa em 3, 4 pontos de Pode ônibus. crer. Pode crer. As minhas medidas são pontos de ônibus. E aí, no livro seguinte, por exemplo, com outros 10 jovens de outros lugares, esse mapeamento vai provavelmente para outros lugares, né? Essas pessoas vão construindo a relação com os próprios territórios. Cara, que legado da hora, velho. Porra. Isso é um É um puta de um registro. legado. É um É. legado. Você tá deixando um legado num lugar com uma história muito foda de como valorizar um comércio tão importante como é o comércio gastronômico. Tá Porra. ligado? Tipo, E, tipo, cada vez... Vocês lançaram 4 volumes, foi isso? O intuito de cada novo volume era trazer pessoas novas para mostrar lugares novos das quebradas deles? Ou também tinha, por exemplo, um tema específico que em cada volume, alguma coisa para seguir, assim? Cada livro tem um tema diferente, né? Tem um aprofundamento diferente, até por uma questão de... O primeiro livro surge meio que contando o óbvio. Existe comida boa nas periferias. Isso é óbvio. Mas assim, é um choque para as pessoas ainda. Uhum. Ainda hoje a gente aparece no SPTV como se fosse a pauta inédita, assim. Nossa, galera, tem um guia que fala de comidas boas nas periferias. Quantas vezes já? Acho que já umas 3, assim. Todo ano a gente vira pauta lá. E é tudo do zero, assim, como cara, todo isso é mundo que o maravilhoso. público vê e fala, Maravilhoso, isso nossa, é que horrível, legal. mas isso é muito engraçado, porque, mano, é a cara da Globo. É a cara dos veículos de comunicação fazerem isso, tá Sim. ligado? Até no lugar de exotizar, né? De, tem um lugar ali. Exato, É, exato. entendi o Essa é a que você quis pegada, dizer. entendeu? Aham. E felizmente, assim, foi muito bem recebido na mídia geral o primeiro livro, né? Que ele surge com esse ineditismo, com essa proposta. Tanto que hoje, se a gente pesquisa mais, busca mais, já se fala muito mais no meio gastronômico tradicional sobre roteiros fora do centro, sobre outras regiões para além das centrais, sobre outras maneiras de entender gastronomia. Eu tenho certeza que a construção que a gente fez no Prato Firmeza colaborou muito com isso, para levar essa discussão Legal. para o público. Só que, ao mesmo tempo, assim, a gente já fez... No primeiro livro, a gente já falou, galera, existe comida boa nas periferias, isso é óbvio e tal. Isso não é... Isso... Ok. Aí, no segundo livro, a gente não vai falar a mesma coisa. Por mais que fossem lugares novos, vocês precisam mudar a temática. Porque, assim, que existem lugares legais nas periferias, já tá dado. Já sabe. Se Sim. você não entendeu ainda, você Tá tem que correr atrasado, atrás, tá lê de atrasado. novo. A gente tá buscando outra... A gente tá aprofundando esse assunto. Então, a gente partindo do ponto onde já existe, a gente já sabe que existe na discussão pública lugares Sim. legais para comer nas periferias, nas quebradas, enfim, diversas. Vamos falar, então, agora sobre grau de processamento dos alimentos? Vamos falar sobre como, de fato, essa comida é feita, de onde ela vem, se esse hambúrguer dessa lanchonete, ele é feito lá mesmo, se ele é um hambúrguer industrializado, como é que... Vamos colocar essa discussão em público também? Começar a dar conhecimento pro público ali também. Então, no Pô, segundo volume, vocês foram mais por esse lado. Por esse conhecimento lado. técnico, eu digo, né? Não de... De procedência de É. ingredientes, digamos assim.
jogar essa discussão pública, assim, sobre alimentação de qualidade. Porque também, enquanto isso, né, eu fiz matérias, fiz reportagem, fiz uma reportagem que tratava de um tema chamado desertos alimentares, que é um conceito de lugares na cidade que não tem acesso fácil a alimentos in natura. Então, assim, se a gente sair daqui agora, de onde a gente está, do estúdio, e a gente consegue achar uma maçã, uma verdura, alguma coisa num raio de, sei lá, 3 quilômetros? Nem a pau. Que horas? Não, no horário no comercial. mercado. Não, porque agora é impossível. Agora a gente só acha isso aqui, ó. Cervejinha. Mas, tipo, Não, a gente... dá pra achar, vai, uma maçã. Não in natura, tipo, sem processamento orgânico. Não, mesmo... não precisa ser orgânica. Com natural, agrotóxicos. natural. A gente tá perto da Paulista. Então, assim, a gente vai no mercado aqui, Sim, a gente acha tranquilamente. sim. Até em horários diferentes. Mas, assim, existem lugares na cidade que não tem isso. Existem bairros Nossa, agora eu que só entendi. tem aqueles mercadinhos que vendem bolacha. Sim. Putz. Então, isso afeta diretamente a qualidade das pessoas. Nutrição. Esses lugares. Totalmente. Agora Exato. entendi. Puta, Esse é que um pouco caralho. desse conceito, assim, de desertos Ah, alimentares. tá, entendi. Como tem coisa pra se pensar nessa Porra, vida, né? mano. E aí a gente foi levar um pouco fazer um pouco essa discussão, né? Tipo, o que são desertos alimentares? A gente tá falando de alimentação nas periferias. Esses lugares têm acesso e tudo mais. E aí não é nenhuma questão da gente, tipo, tá bom, então vamos levar informação, fazer projetos para levar comida para as pessoas necessitadas. Nada disso. É de levar a discussão para uma esfera pública, porque é um direito. Então, quais são as políticas públicas que tem que acontecer para prover alimentação digna para todo mundo? Né? Que São Paulo, pessoas passam fome em São Paulo. Por mais que a gente ainda fale... A gente tá aqui falando de alta gastronomia, sei lá o quê. Uhum. Pessoas passam fome em outros E lugares. não são poucas. Exato. Aí no segundo a gente aprofunda um pouco essa discussão, assim. Mostrando novos lugares, né? Trazendo novas histórias e tudo mais. No terceiro, que já são com outras pessoas, publicado por outra galera. Depois dessa história já, então você já tem que mudar, mas sem repetir a primeira nem a segunda. Então vai te agregando também Com aí. certeza. E lugares sempre novos, né? Inéditos. Então, no terceiro mapeamento já eram mais 40. Então, ao todo, sei lá, Nossa. 120 lugares. Muita coisa. No terceiro, que foi lançado em 2019, o recorte foi um pouco mais voltado para rolês culturais. Então, quais são lugares que, além de proporcionar uma boa comida, te proporcionam um bom rolê? É um restaurante que tem, junto tem um cinema. É um espaço de comer. Existe? É isso que eu ia falar. Existe esse? Existe. Nossa. É um restaurante que existe... Porra, isso é legal pra caralho, velho. Dentro de uma ocupação de um edifício que é uma ocupação cultural. Então tem um De um restaurante... edifício famoso, no centro. Não, esse é o do Emelino Matarazzo, por exemplo. Onde fica? Zona Leste. Zona Leste. É um lugar que tem comida e tem um sarau. O bar do Zero Batidão, que é um lugar clássico que abriga o sarau da Cooperifa há tantos e tantos anos. Então, quais outros elementos a gente falava, para dar rolê com a família, a gente queria trazer além da comida, né? Dar rolê com a Chevette. família, além, seja qual for a sua configuração de família. Você e sua mãe, seu pai, Você e seu você cachorro. seu cachorro. Exato, você e crianças. Geral, família Tinha um em pouco geral. de olhar para isso. Aí, ano passado, que foi meu último trabalho, enfim, como editor-chefe do Prato de Firmeza, eu comecei como coautor, fui repórter e tudo mais. Depois virei produtor, fiz muito evento, a gente fazia lançamento, fazia evento e tudo mais. Fui editor-chefe ano passado, e aí a gente fez o quarto livro, que chama Prato Firmeza Preto, não é Prato Firmeza volume 4, que foi feito em parceria com a Feira Preta, onde o objetivo era mapear só estabelecimentos de pessoas negras nas periferias de São Paulo. Legal. Quando a gente fala de periferia, a gente com certeza fala de raça, fala de negritude, né? Sim. Metade das empreendedoras que a gente já tinha mapeado antes se declaravam pretas ou pardas. Mas quando a gente estava fazendo esse projeto junto com a Feira Preta, a ideia era colocar essa discussão em pauta principal. Então, não falar só de território, mas falar de raça, de território, de outros territórios, né? Não só o físico. Se a gente está sem poder, inclusive, ir a restaurantes, passear na rua, não ter o nosso território físico, ainda assim existem outros tipos de território que permeiam toda a nossa existência. Então, a gente fez esse quarto livro. Ele já estava planejado para acontecer, assim, desde o final de 2019. Tudo certo para fazer. Aí veio a pandemia. Nossa, é verdade.
E a discussão foi muito... O baque é muito esse, né? Como é que você faz um livro, um serviço de gastronomia, se você não pode ir aos lugares? Porque a gente ia em todos os lugares, tirava foto, comia, entrevistava as pessoas. Como fazer isso sem o palco da nossa existência, que é a rua? A gente falava muito sobre mapeamento. Quando a gente fala sobre mapeamento, território, cidade, a gente tá falando do estar fora de quebrada, casa. né, mano? Falar de quebrada é falar de rua, mano. A galera é mais, tipo, gosta de viver ali no bairro, na rua. Tem uma anda a pé, relação tem uma muito relação próxima diferente, com o tá ligado? território. Exato. Sim. Aí veio um super desafio, assim, de como fazer essa produção desse livro Durante a Imagina. sem pandemia. poder sair de Meu casa. Deus. Cê é louco. A equipe da Enóis, nesse caso, convidou outros veículos independentes de quebradas, que falam de periferias, falam de negritude. Então a gente chamou Periferia em Movimento, que é um veículo lá do Capão, que fala aí da Zona Sul de maneira geral, praticamente. O Preto Império, que é uma galera da Zona Norte. A Agência Mural, que é um braço da Folha, né? Já ouvi falar. Que fala faz uma cobertura de diferentes regiões periféricas. O Alma Preta, que é um jornal incrível, enorme, que traz a questão de raça como prioridade nas pautas e tudo mais. E a galera do Voz das Periferias, que é um projeto... Nossa. Começou como um jornal comunitário, virou um super projeto social e tudo mais. Aí eles têm um braço de comunicação super Nossa, foi grande. uma puta parceria, muita gente. Lá na Vila Prudente. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente consegue entender que se a gente tem vários parceiros em diferentes regiões da cidade, a gente consegue ter uma cobertura diversa da cidade. Então, a galera da Zona Sul vai saber de quais são os restaurantes da Zona Sul. O pessoal da Norte vai conhecer ali a região da Brasilândia toda. Então, aí, desse jeito, sem sair de casa, a gente começou a fazer esse mapeamento com as indicações das pessoas, em parceria com a Feira Preta também, que indicou outros nomes super legais. E fizemos tudo isso de casa, por delivery. Puta que pariu, hein? Fudido, velho. Ao mesmo tempo, se a gente tá o tempo todo, né, falando de como é que a gente vai entender essa cadeia de alimentação, quem são as pessoas que fazem parte disso, em junho do ano passado, julho, tava rolando uma baita discussão, uma super discussão super válida sobre direitos trabalhistas dos entregadores. Greve dos entregadores, Eu lembro aplicativos disso e aí, tudo mais. Então, assim, não fazia muito sentido pra gente pedir comida num aplicativo, né? E também não fazia sentido... Todos os lugares tinham Também que, dessa vez, entregar delivery. Porque... Ah, tá. Porque a maioria desses lugares imagina que às vezes não tem delivery nos aplicativos, né? Ou a tem maioria até. tem, a maioria Ah, é? tem, Eu achei que era mais inacessível, assim. Não. O iFood é super Chegou forte. em tudo quanto é Não, lugar tem já. em tudo quanto é lugar. Pode crer. O iFood, Uber Eats, Rappi, etc. Uhum. Mas... Antes não era um foco super grande o delivery nas outras edições. A gente sempre indicava, tem um servicinho lá que entrega, não entrega. Mas nesse não fazia sentido não ser assim. É. Até porque o livro seria lançado no momento onde as pessoas não poderiam Não, tem sair, que ser. as comidas teriam que ser entregues e tal. Mas não fazia sentido a gente pedir por aplicativo, né? E colocar isso. Mas esse é o problema. O aplicativo é o problema. A gente já entrevistou outros. A gente entrevistou donos de restaurantes aqui uma vez. E o pessoal da Ginger. E cara, o que cobram dos restaurantes é um absurdo também. É. O aplicativo, ele não só prejudica o cara que tá pedindo, mas o cara que tá fornecendo, tá ligado? Sim. Porque pra gente que tá pedindo, beleza, pô, é fácil, só que às vezes tá mais caro do que deveria, uma taxa de entrega maior. Que nem o Igor falou nessa entrevista. Ele falou que, tipo, às vezes ele terminava o negócio em 10 minutos, o prato tava pronto, 10 Sim. minutos que ele recebeu, e o iFood, pela entrega, demoraria 1 hora, entendeu? É, um absurdo. Então, tipo, ele entendeu? perdia o cliente, tempo, tipo, perdia às o vezes, cliente, de não perdia querer esperar tudo. 1 hora. Ou Sim. seja, o problema é como é que é feita essa negociação entre os apps e lá, mas enfim, continua. Desculpa. Exato. Não, e além disso, quanto dessa taxa, desse valor todo, é revertido para os entregadores? Mínimo. Que quem tá na rua, e não só, tipo, em qualquer circunstância já seria um valor irrisório, mas a pessoa que tá se expondo numa pandemia Exato, ainda é exato. foda demais. Foda. A gente tá o tempo todo aqui falando de direitos trabalhistas de cozinheiro, de garçom. Sim, Exato. dos Entra mais entregadores uma também. camada Sim. da discussão. Aí a gente, enfim, pra tentar contornar um pouco isso de uma maneira que a gente achava que fazia mais sentido, que era mais justo, a gente contratou uma equipe de entregadores por um valor muito maior, né? Que seja de fato justo para essas pessoas. Contratamos 4 entregadores e viraram parceiros nossos. Então, tipo, fizeram todas as entregas, foram 40 lugares, 17 repórteres em diferentes quebradas,
fizeram todo o trajeto de pegar de um lugar, levar pra outro, levar Nossa. pra outro. A gente montou um super mapa. Isso aconteceu tudo em 2 semanas, assim, né? Mano, eu sou viciado em mapa. Você tem modelos visuais dos seus trajetos? Tenho, essas depois eu te paradas? Me manda. A Você gente tem um curte? mapeamento. Não é que eu curto, eu sou viciado, eu gosto muito. A gente tem um mapeamento que Da a hora. gente fez, assim, da logística, como seria. E além disso, para além de trazer essa discussão, por que não trazer... Se a gente conta as histórias das pessoas que fazem as comidas, por que não também contar as histórias dos entregadores, das entregadoras? Então, o primeiro capítulo do Prato Firmeza Preto é quem faz o corre. Então, a gente contou a história das 4 Mano. pessoas. Tipo, fulano é o Wagner, lá do Grajaú, que é entregador. ele E o faz cara isso, que faz isso, o isso. entregador, geralmente ele é da periferia também, tá ligado? E vocês optaram nessa edição por entregadores negros ou não Sim, necessariamente? entregadores negros e Pra negras. fazer jus Sim. ao conteúdo todo. Exato, porque não só pelo conteúdo, mas porque sim, a gente tá fortalecendo essas pessoas, tá pagando essas pessoas, Uhum. as pessoas também estão construindo Totalmente. e sobrevivendo e, enfim, tentando viver Lógico. nesse momento. Aí a gente lançou o livro no dia 20, o Prato Firmeza Preto, volume 4. Dia 20 de novembro, né, dia da Consciência Negra. Dia que foi estreada a versão online da Feira Preta, né, que é a maior feira de empreendedorismo negro da América Latina. E esse ano passado teve que ser online, em 2020. E aí, além de lançar o livro e não poder entregar pra galera o livro, fazer um evento, juntar todo mundo. Sim. Eu nunca vi a maioria das pessoas que fez o livro junto comigo, foda, óbvio, pessoalmente, né? Pandemia de merda. mano. Mas a gente conseguiu produzir vários conteúdos. Então, levar os chefs pro estúdio da Feira Preta para gravar vídeo ensinando receita. Fazer vários eventos lá, a história dos chefes discutindo temas em comum. Chefes discutindo comida vegetariana, chefes discutindo ancestralidade ou Sim. cerveja, por exemplo. Então, produzimos vários tipos de conteúdo para trazer esses empreendedores, essas empreendedoras junto com a gente para construir mais, somar. Que Porque antes a gente foda. fazia evento, né? Levava a galera para cozinhar nos lugares e tal, fazer várias parcerias. E dessa vez a gente tentou fazer isso um pouco online. Gravamos uma websérie, uma minissérie de podcasts também, chamada Prato Firmeza Preto. Tá no Spotify, Tá no né? Spotify. Legal. todo- Prato Firmeza Preto. Prato Firmeza Preto. 5 episódios, onde a gente se aprofunda na discussão que a gente traz nos livros. Né? Não, a Demais. gente não repete, lê, nada disso. A gente traz outros elementos para a discussão, tipo empreendedorismo negro, comunicação em gastronomia, ancestralidade, quem faz o corre, né? Como é que tá esse rolê das entregas. Então, a gente tentou explorar um pouco, assim, expandir um pouco esse universo Prato Firmeza. E aí ele chega meio que nesse estado. Eu, Guilherme, fiz um processo também de, assim, encerramento de ciclo. Vi, consegui. Porra, Foi e demais. puta ciclo do caralho, hein, ô Guilherme. Porra, Mas o caralho. Prato Firmeza segue. Vai pro Rio de Janeiro esse ano. Vai pro Rio esse ano? Vai pro Rio. Que E demais, o Rio tem mano. quebrada, mano, da hora pra falar também, igual nós aqui, velho. Tá acontecendo já em parceria com veículos de lá, né? Se a gente conseguiu fazer aqui. Veículos engajados de também. comunicação. E lá tem dos um lugares. monte de projeto legal também rolando nas comunidades lá, muito, muito, muito bacana. Vai velho. pro Rio, vai pro campo, vai pra outros lugares. Então, assim, Que foda. Mas você não vai fugir daqui. A gente, infelizmente, tá chegando Calma, no... antes que eu esqueça, Não, não vou mas esquecer. Ele não vai fugir daqui sem falar, mano, do futuro dele. Que ele falou, mano, ele fugiu da pergunta. Não, com certeza, mas... Você concorda comigo, né? Você Sim, percebeu sim, não, também. a gente vai Ok. entrar nisso, mas só pra gente não esquecer. Tem disponibilidade desses livros? Se alguém quiser ter eles estão disponíveis? Como funciona? no site do Prato Firmeza, pratofirmeza.com.br, todo o conteúdo tá lá, todos os textos estão lá, a gente publicou, porque a ideia é isso, é deixar aberto. A ideia é ter um material, um serviço jornalístico que funcione para todo mundo. Então, todo mundo pode ter acesso. O Prato Firmeza Preto está disponível lá também como formato de livrinho digital, então dá para ler. Bacana. E nas redes sociais do Prato Firmeza dá para acessar todos os tipos de conteúdo. A gente fez até um guia, que chama Guia Metodológico, para ensinar, para passar o que a gente faz ao fazer o nosso Prato Firmeza, para que qualquer pessoa, em qualquer lugar, possa fazer esse mapeamento. Então, a gente ensina... a gente faz um mapeamento assim, a gente estipula uma estrutura desse jeito, para que qualquer pessoa faça o seu Prato Firmeza, o seu mapeamento, não só de lugares para comer, mas de pontos culturais, pontos ABC. Isso é ou seja, muito da hora, Nossa, que velho. demais. E aí a gente dá uma oficina. Você dá o assim. caminho das pedras. E você mano. tá com os guias aqui, né? Quer mostrar pra gente? Assim. Eu quero Ai, ver. tá aqui. Pra quem tiver no Spotify, agora é hora de mudar pro YouTube. Migra pro YouTube. O som agora é estourando, hein? Ó, eu tenho Prato Firmeza volume 2 aqui. Olha, Podem ver, eu trouxe pra vocês.
Você trouxe pra Olha, nós? recebidos. Recebidos, mano. Yes. Gente, prato de tragam recebidos, por Todos os favor. próximos convidados que ouvirem os negócios, a gente só vai aceitar comendo. Não, brincadeira. Mas obrigado, Pô, que legal. obrigado. Esse é o Irado volume demais, 2. cara. O volume 3 Opa, que animal, mano. e o prato de firmeza preto, que eu tô só com um. Mas, ó, vocês podem É ver meu. também. E aqui A o gente vai guiazinho dividir isso aí, metodológico, irmão. Divide. Deixa eu ver. que ensina Porra, como Petro. produzir o próprio prato Como firmeza. produzir o prato É pra firmeza. gente mesmo? É. Cara, eu Porra, vou muito mostrar na obrigado, câmera aqui, mano. quem estiver assistindo a gente. Esse aqui é o livro do Guia Metodológico do Prato Firmeza. Como fazer um mapeamento aí da sua quebrada, do seu bairro. Quem quiser aprender, é uma puta ferramenta pra quem quer treinar um jornalismo diferente aí, quer aprender mais sobre culinária também. Ó, o prato firmeza preto. Prato Firmeza preto, aqui Novíssimo, na minha hein? mão, Olha. pertinho Quentinho. da câmera, tampando a cara do mármore, ou seja, estamos com a vista melhor um pouco agora, quem tá vendo. E aqui a gente tem o volume 2 e o volume 3 do Prato Firmeza, são 4 volumes. O quarto é o volume preto, então é o volume 1, 2, 3 e o volume preto. Mas pra quem quiser acessar aí, ó, tá aqui, esses aqui são nossos. Mas vamos dividir o conhecimento aí com Total. certeza com Eu todo tô me mundo sentindo o que... Jô Soares indo receber o autor Eu do também, livro. cara, Nossa, cê é é uma louco, chique, isso né? aqui, mano, da hora demais. Fico muito feliz de receber isso aqui. Muito obrigado, Eu Pedro. queria já de primeira agradecer a sua presença Não aqui. deixa ele fugir, hein? Lembra? Não, ele vai responder. Eu só fui prato firmeza. Se a gente for entrar em outros aqui, eu tenho Não, vários não, não, outros. não. Eu só tô falando aqui que eu tô agradecendo a presença dele porque, cara, receber esse tipo de conteúdo diferente do que a gente recebe normalmente é muito engrandecedor pra nossa pessoa, tá ligado? certeza. A gente, querendo ou não, todos nós somos de realidades diferentes e, mano, cada um vive no seu nicho, na sua bolha. E receber alguma coisa de uma bolha diferente da sua é engrandecedor sempre, então da hora demais ter trazido e vou guardar com muito carinho, vou olhar todos eles. Ah, Faço legal das demais, palavras do Camaro as minhas. É, a ideia é trocar, né? Eu acho que Exato, é da hora sempre demais. usar a gastronomia, enxergar ela como uma forma de a gente trocar mesmo. Tá aqui numa mesa tomando uma cerveja. Exatamente. Não é que isso significa. É a ideia do Manari Talks. Ter essa troca é muito foda, de É. verdade. Exatamente. E agora, antes da gente finalizar, quero que você dê uma ideia dos seus próximos projetos. Se você já tem algo Se você fugir que da você pergunta, a gente vai ficar aqui está... 2 horas. Ou se tem Eu tô te algo em avisando. mente. Não, eu posso ficar 2 horas, porque eu nem- Então já começa a enrolar agora. Meu, eu não sei, eu acho que nessa história do Prato Firmeza, eu vi um encerramento de ciclo, né? Enfim, o Prato Firmeza super segue com a galera da Nós, Sim. que acompanhem. Além do Prato Firmeza, tem vários outros projetos que fazem muito sentido lá pra gente discutir formas de comunicar. Tem vários braços de formação, de produção de conteúdo, distribuição, que não envolvem só gastronomia, que é super legal, super importante. São jovens de 17 a 21 anos que produzem, na grande maioria. É pelo isso mesmo. Eu era o mais velho, tinha 21 nessa época. Porra, cara, isso aqui é o Brasil, cara. Isso aqui é a realidade da galera fazendo a galera desenvolver. Muito da hora mesmo. Tô pagando um pau aqui. Continua. E aí, quando a gente fala de diversidade, é isso, né? Ninguém melhor. Se fosse a galera da Veja São Paulo, não ia produzir esse material. Nunca, Simplesmente porque nunca. não ia. Porque não vende, né? E o que eles pensam Também, é isso, né? Não vende Não. no preço que eles querem vender. Não às vezes. vende, tipo, no meio que eles Também. que É que eles às vezes tramitam. tem veículos, por exemplo, se a gente for falar da Globo aqui, a Globo ela penetra o rico e o pobre. Ela penetra o branco e o preto, ela penetra todo mundo, tá ligado? Então, cara, eu acho que isso aqui é valoroso demais. Isso aqui é conteúdo produzido de qualidade por pessoas da realidade que elas estão falando. Isso aqui é muito bom, velho. Exato. Muito E quando eu 10. digo que outros veículos, outras pessoas não seriam capazes, não porque não venderia e tal, mas porque, assim, elas não... Por não serem essas pessoas que estão aqui produzindo isso... A terem produção não vivido faria isso, sentido, né? Porque eles não têm a teriam essa vivência. sensibilidade, não Entendi, conseguiriam produzir com entendi. esse olhar, ter esse tipo de abordagem cuidadosa na forma de contar as histórias, na forma de produzir mesmo. E para além do Prato Firmeza, eu estava sempre passando por outros lugares, né? Porque o Prato Firmeza era sempre um projeto meio paralelo, Uhum. que aí nós ia levando e eu ia levando a minha vida também de outras maneiras. Então eu fui professor de culinária também para jovens, né? Dei aula por vários meses numa ONG para jovens de 13 a 20 anos, ensinando a cozinhar, que eu adoro ensinar, Porra, quero muito da hora. dar mais aulas e tal. Tenho esse braço muito de educação, dei várias... Depois que eu dei oficina lá na Amazônia, eu quis dar aula de tudo que é jeito. E trabalhei num café que
que chamava Preto Café. Ele fechou já, mas a gente ficou com ele um bom tempo. Fui um barista associado, que era um café que existia lá em Pinheiros. Depois ele foi pro Largo do Aroche, que ele tinha uma proposta de uma outra maneira de pensar a economia, de pensar dinheiro. As pessoas simplesmente pagavam o valor que elas quisessem, que elas queriam. Não tinha cardápio, não tinha preço. Você consumia antes, pagava depois. Pagava depois. Caralho. O que você quisesse, não tinha caixa, assim. Tinha um aquário, a galera deixava o dinheiro e era isso aí. Porra, então a mano. gente fazia... Sobrevive até hoje? Durou 5 anos. Durou 5 anos. Durou 5 anos. Foi muito interessante. Foi muito Pra legal caralho! fazer. Tem nego que deve deixar muito mais, né? Deve deixar muito menos. É muito subjetivo Exato. o bagulho. E mesmo não deixar menos. Acho que a gente não tinha esse objetivo de... No final, nós éramos 5. Era muito pequeno, então cada dia um tocava até sozinho e tal. Era uma ideia de fazer um experimento mesmo. Social, econômico, entender como as pessoas enxergam o dinheiro, como as pessoas dão valor, conseguem estipular valores financeiros para aquilo que elas consomem. A gente dava assim, ó, a gente tem esses custos mensais, aluguel e tudo mais. A gente precisa disso para fechar a conta. E a gente está com isso. Então, entender essa agregação de valor de uma forma, assim, prática, no mais puro, da maneira mais Foda. na raça, assim. Então, tive a experiência demais. com café, sabe assim? Fui barista. Passei por muito restaurante. Fui produtor cultural, trabalhei com cinema, produzi vários documentários. Fui produzir lançamentos, né, de vários documentários. Trabalhei numa distribuidora que trabalhava um pouco para, além de distribuir esses documentários, levar acesso ao cinema para lugares que não tem, porque se a gente fala aqui de descentralização, de território que tem tipo pouco lugar para comer, quando a gente vai para o cinema ou para outros muito mais raro. no Sim. Brasil, não tem nada assim, não tem. Como é que a gente consegue estabelecer outras maneiras de exibir esses conteúdos em espaço que não tem? Como é que a gente pode fazer alguém em algum lugar lá no interior, não sei de onde, fazer uma projeção num lugar público, numa parede, pra galera que não tem sala de cinema, que pra gente de São Paulo é muito difícil conceber essa ideia, Sim. acessar um conteúdo que dificilmente ela ia acessar de outra maneira. Então, eu acho que a minha trajetória vem muito nesse lugar de entender a cultura e as diferentes manifestações culturais e como que a gente consegue não só proporcionar que outras pessoas também produzam e tenham acesso, mas que a gente, no nosso individual, consiga se expressar. Né? Isso faz muito parte de você, né? Você Acho que busca- tudo que você fizer vai ser levando Mano, isso, né? Você busca a congruência ou você busca simplesmente a compreensão? Nossa, profundo. Pode desenvolver, por favor. Tipo assim, eu entendo do que você tá falando que, cara, existem várias óbvio, né? Existem diversas manifestações culturais ligadas, por exemplo, à gastronomia ou ao cinema ou a qualquer área cultural do Brasil e do mundo. E o que eu entendo de você é que você é um cara que busca muito encontrar aí o máximo de informação possível para você formar talvez uma opinião, talvez a sua maneira de pensar. Quando você está fazendo isso, você busca uma congruência, ou seja, você busca um norte e aí você tenta juntar tudo para formar uma opinião única, ou você busca simplesmente a compreensão e acha que, tipo, isso são diferentes maneiras de agir, diferentes expressões culturais, eu quero entender todas elas, para entender todas elas, e a partir disso eu agir da maneira que eu acho que eu devo agir e... Eu acho que vai mais pela compreensão. E eu acho que uma coisa que envolve muito a minha trajetória, o meu trabalho, é o desapego. Porque eu também não encaro nada disso, nem mesmo o Prato de Mesa, que foi o projeto que eu fiquei por mais tempo, como, é o meu projeto da minha vida. Tipo, eu sempre tive... Ele é um projeto super coletivo, então eu nunca também fiquei levando como meu projeto. Nem quero xodozinho, que as assim. pessoas me encarem como, é o Guilherme do Prato Firmeza. Ficava agoniado com esse foda, rótulo. né? O rótulo. A thumbnail a gente vai colocar prato firmeza, tipo, super cuzão. Não, também nem vai ser Guilherme do Prato. Eu nem tô mais lá, gente. Até esse desapego vem um pouco nesse lugar de, tipo... Hoje o que tá fazendo sentido é produzir o Prato Firmeza? Beleza. Amanhã pode não ser. E se não for, não tenho apego nenhum. Que legal, cara. Próxima coisa. Acho que por isso, respondendo a sua pergunta, hoje eu ainda não tenho uma resposta pro que vem por aí, porque assim,
Eu fiz um movimento recente de desapegar das coisas e justamente para abrir todas essas Sim. trajetórias. Eu nunca quis trabalhar com jornalismo. Nunca pensei, eu vou juntar o jornalismo com isso aqui para poder fazer. Apareceu, eu fui lá e fiz. E você, criança, não deve ter imaginado que você ia montar um guia de restaurantes das periferias de São Paulo, tá ligado? Nem quando eu tava na Legal. faculdade. Sim. Exato. Simplesmente apareceu, eu fui lá e fiz. Irado. Nunca quis fazer cinema. Apareceu, eu fui lá e fiz quando eu vi Mas eu é tava. da hora. É da hora ver quando a pessoa abraça a oportunidade louca que ela tem, tá ligado? Sim. Isso que você teve é uma oportunidade muito louca. E, mano, Da hora. independente do que você for fazer, eu tenho certeza absoluta que vai ser algo muito foda e com um valor cultural forte. Pode ter certeza, mano. Acho que você tem essa percepção, né? Modéstia à parte. Sim, porque é muito legal também. Eu acho que me considero um ser artista, criador. Eu escrevo, até como jornalista escrevo muita Sim. coisa, pinto, etc, etc. E sempre eu acho que a gente nunca pode parar de se alimentar, de Sim, exato. aprender com os outros, Uhum. né? Aprender outras Exato. coisas. Tá sempre aberto a ter outras experiências. Gastronomia, pra mim, também é muito sobre isso. Sobre ter novas experiências, estar aberto a outras experiências. Você ir a um novo restaurante é você... você se entregar. Exato. Sabe? Você criar Você tá um botando o resultado seu novo. paladar na Foda, mercê mano. ali do gosto do cozinheiro, tá ligado? É Exato. muito... Nossa, a gente pode ficar aqui falando horas sobre, Nossa, mano, seria bom isso. demais. Muito bom. Exato. É se abrir. E tudo que você faz também vai agregando. Porque quando eu vou trabalhar com uma coisa, eu já meio que tenho uma experiência prévia com outras coisas diferentes pontos de vista. Eu acho que quando a gente fala de diversidade, é muito saber se abrir também, olhar para os lados, ver quem pode construir junto com a gente e agregar coisas que a gente nunca poderia ter pensado. E é um exercício mesmo isso. Porra, É contínuo, demais. é contínuo. Uhum. Mas é muito interessante, porque é Contínuo e daí difícil. que surgem coisas inéditas, diferentes, legais. Sim, sim. Que, porque, foda, enfim, mano. a fazer as coisas na mesmice, eu fico agoniado. É. E é nessa toada, infelizmente, mais uma vez. Toda terça-feira é a mesma coisa. A gente grava de terça-feira, tá, galera? Não sei quando o episódio é lançado, às vezes é de segunda, às vezes é de terça, mas tentamos manter um padrão sempre, mas nossas gravações são de terça. Toda terça-feira é a mesma coisa. Eu e o Mano, a gente quer manter uma entrevista de... 6h30. Se a gente pudesse, a gente ficaria aqui 6h30 com todos os nossos convidados. Porém, chegamos ao nosso fim. E é nessa vibe gostosa do coautor do Prato Firmeza 1, 2 e 3. Editor-chefe do Prato Firmeza Preto. Um dos autores também do Guia Metodológico do Prato Firmeza. Ele é jornalista, ele é Cozinheiro. cozinheiro. Eu ia falar professor. gastronomista, eu falei, não é isso. Nossa, onde estava meu microfone e tal? Ele é também um grande amigo nosso e agradecer demais a presença do Guilherme. Gui, da hora demais ter você aqui, mano. Volte sempre que você tiver a fim de assistir um podcast e participar com a gente, você é nosso convidado. Foi muito foda, Fechou? mano. De verdade, se a gente não tivesse na pandemia, eu te dava um abraço aqui Ah, agora. não. Eu já ia pular aqui em você. Gente, um prazer estar aqui. É muito legal trocar essa ideia, conversar, trocar, escutar também, né? Sim. Outras trajetórias, assim. Eu gosto de falar, né? Eu vou falar. foi eu vou demais. ficar A gente também. Eu não tô nada contra a gente ficar aqui 6h30. Mas eu agradeço muito o convite. Contem comigo, enfim, sigam, acompanhem também. A gente vai estar aí construindo coisas novas. Não sei o quê, mas assim, Vamos pensar junto. eu acho que Vamos pensar junto e deixar no Vamos. mistério. eu acho que é aí que tá a graça, né? Deixar a vida É surpreender a gente. Nossa, é E isso. boa Pedro. vida longa aí ao Mário Tal. Redes Valeu, sociais que mano. você quer compartilhar agora. Fala aí o projeto, você, o que vem por aí. Às vezes tem alguma coisa em vista, quer que as pessoas vejam. Agora é sua hora. Mandar abraço pra mãe. Agora eu sempre mando um beijo pra minha mãe. Eu vou mandar, né, mano? Você nunca Eu mandou? mandei. Minha mãe vai me cobrar, inclusive. Eu vou mandar hoje. Você primeiro. As minhas redes sociais podem me seguir em todas, né? Guilherme S. Petro. Lá eu às vezes coloco meus conteúdos e tudo mais quando eu tô mais ativo e produzindo. Eu acho que é muito importante, vale vocês acompanharem o trabalho do Prato Firmeza, que tá com muita coisa aí pra vir pela frente. Nas redes sociais, Prato Firmeza, o site pratofirmeza.com.br. E também conhecer o trabalho da É Nóis. É Nóis Conteúdo nas redes sociais. É nós e com acento ou sem acento? O com acento agudo. O é com acento. É Nóis, tudo junto. Nóis. Beleza. Nós, N-O-I-S. Isso. Do jeito que a gente escreve. Tudo junto.
Acompanhem, conheçam, busquem novas informações, né? Com o BT Bilu, né? Busquem conhecimento. É isso. Da hora demais. É Barbinho, isso. Valeu, Petro. manda beijo pra quem você quiser. Quero mandar um beijo pra Márcia, mãe do porque ele não manda. Eu quero mandar um beijo pra ela também. Perfeito. Vou mandar um beijo pra Márcia, minha mãe, pra Adriana, minha segunda mãe, pra todos vocês que estão assistindo a gente Pra minha hoje. mãe Flávia. Pra mãe Flávia também. Eu tô são. Pra Camila, minha namorada. Pra minha mãe Vou também. mandar aleatoriamente. Gente, esse é o Maneri Talks. O prazerzaço Fala estar dos aqui com você patrocinadores. essa semana. Os patrocinadores Nut Pra Produções. mãe do Ianco. Giovana Constantinides Mascarenhas. Constantinidou. Ele tá me corrigindo aqui. Constantinidou. Você sabe que eu sempre te amei. Obrigado. Obrigado por me aceitar na sua casa, sendo retardado que eu sou, sendo amigo do seu filho. Muito grato. Então... Cara, a avó do Pedro também tá mandando um abraço. Gente, esse é o Manari Talks. Manari Talks nas redes sociais é @Manari Talks no Instagram, Manari Talks no iTunes e também no Spotify. Estou fechando os olhos pra tentar lembrar de tudo. YouTube é Manari Talks também. Canal nosso no YouTube. Quem for no canal do YouTube, por favor, subscreve. Não, espera aí, Sai deixa eu falar. daqui, Ianco. Sai daqui. Cara, por favor, quem for no canal do YouTube, se subscreve ali, coloca ali, assina o canal. E também acesse o nosso site manaridigital.com/podcast. Lá você vai encontrar todo o conteúdo do Manari Talks, além do conteúdo da Manari Digital, que é um dos nossos patrocinadores, e a Nut Produções, que é a nossa patrocinadora estúdio, que produz tudo pra vocês. Por favor, Marmon, dê adeus. Não tem mais nada. Não tem Adeus. mais nada. Valeu, Manari Muita coisa pra Talks. falar. Manari Talks, estamos aqui toda semana com você no seu dial. A gente é muito idiota. Tchau! Deu.